Queridos telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação, a todos vocês a minha saudação neste nosso encontro semanal, discípulos e missionários. Eu espero que vocês estejam aproveitando dessas nossas reflexões que a gente faz para ajudar. E nós estamos neste ano da fé tratando pouco a pouco dos vários assuntos da nossa fé, do crer em Deus Pai. Estamos falando da nossa fé em Jesus e já refletimos vários aspectos. Eu queria tratar brevemente com vocês hoje ainda Jesus como Senhor da igreja. De fato, nós relacionamos a igreja com Jesus necessariamente. Alguns até se perguntam se Jesus queria fundar a igreja, não queria. É claro que Jesus queria fundar a igreja. Queria a igreja como seu corpo, como aquela comunidade dos seus discípulos, que depois continuasse a sua obra como ele quis, como ele enviou, com o seu poder, com os sinais que acompanhavam para eles poderem continuar a fazer o que ele fez. Então a igreja é a comunidade dos discípulos e discípulos de Jesus. É claro que a igreja não saiu prontinha já no tempo de Jesus, como ela está hoje. A igreja se organizou, se estruturou, mas ela tem essa capacidade e esse poder. Jesus deixou na mão da igreja de ela se organizar, como ela foi se organizando ao longo do tempo, conforme as necessidades da sua missão, para o exercício da sua missão. Pois bem, Jesus é chamado Senhor da igreja, porque Ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, nós todos somos membros deste corpo. Jesus é também chamado o pastor e guia da igreja. Ele é o supremo pastor. Aliás, Deus já é o pastor da igreja, pastor de toda a humanidade. No profeta Ezequiel aparece isso de modo muito bonito, e também no Evangelho de São João, Jesus pastor em nome de Deus pastor. E Jesus pastor continua à frente da sua igreja, representado pelos pastores da igreja, aqueles que realmente exercem o pastoreio do seu povo em nome dele. Jesus também chamado esposo da igreja. Esta imagem do esposo da esposa, ela aparece muitas vezes na Bíblia, no Novo Testamento, já nas bodas de Caná também, e no livro do Apocalipse ainda, Jesus esposo, o noivo, a igreja a esposa, a noiva, o amor entre o noivo e a noiva, entre o esposo e a esposa, é a imagem daquilo que é o amor entre Cristo e a sua igreja. Tem tantas imagens bonitas, mas uma coisa importante a gente lembrar, e que o Papa Francisco lembrou já no primeiro dia, depois da sua eleição de Papa: a igreja sem Jesus Cristo não é ninguém. A igreja está intimamente unida a Jesus Cristo, e é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Sem esta ligação com Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, a igreja, disse o Papa, torna-se uma ONG piedosa, uma ONG do bem, uma ONG piedosa, mais nada. Não, a diferença está justamente nisso, que a igreja está intimamente unida a Cristo, como os membros do corpo estão unidos à cabeça e têm a mesma vida, a mesma organização da vida que vem da cabeça. Pois bem, neste mês de julho, que nós estamos para começar logo mais, nós daqui a um mês estaremos vivendo uma experiência de igreja fantástica com a Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude, o que é? É um grande momento de igreja, em que a igreja de rosto jovem é chamada a se reunir, a se manifestar. A Jornada Mundial da Juventude é entendida também como uma peregrinação. Assim foi nas jornadas passadas. Não é um passeio, não é turismo, não é simplesmente um encontrão, é uma peregrinação. Por isso tem bastante oração, tem momentos de celebração, tem momentos de reflexão. Claro que tem momentos de alegria, de descontração, mas é uma peregrinação. De quem? Da juventude. Ao encontro de quem? Quando a gente vai em peregrinação, a gente vai para algum lugar ou ao encontro de alguém. Ao encontro de Cristo.
Ao encontro de Cristo quem? Cristo Redentor? Bem, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, uma bela imagem justamente do Cristo de braços abertos que espera a todos. Ao encontro de Cristo presente na igreja. Os jovens farão uma experiência de vida da igreja nesta Jornada Mundial da Juventude, como já estão fazendo agora, sentindo-se participantes da vida da igreja. Pois bem, no Rio e também na Semana Missionária, em cada diocese, também aqui em São Paulo, os jovens estarão fazendo uma belíssima experiência de vida da igreja, junto com Cristo. A peregrinação ao encontro de Cristo, pastor da igreja, cabeça da igreja, representado na igreja pela Eucaristia, a palavra de Deus, o Papa, pastor supremo da igreja, os pastores da igreja, que são os bispos, estarão presentes, participando dessa jornada. Pois bem, daqui a um mês estaremos em plena jornada, está faltando pouco, vamos nos preparar bem. E eu convido de modo todo especial os jovens, preparem-se bem para essa jornada. E os pais e os adultos, vamos preparar-nos bem para entusiasmar os jovens, vibrar com eles, acolher bem os jovens que virão como hóspedes em nossas casas, seja no Rio, seja nas dioceses do Brasil todo, na Semana Missionária. Será uma experiência muito bonita de vida da igreja, manifestando exatamente aquilo que a igreja é e que deveria ser no dia a dia, mas a gente muitas vezes não faz isto. Então, nesta semana da Jornada da Juventude, vamos experimentar, vamos manifestar de maneira toda especial esta realidade da igreja, corpo de Cristo, esposa de Cristo, a igreja, este povo de Deus reunido em torno de Cristo, que tem Jesus caminhando à sua frente. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.